Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vêneto. Mais um vídeo, uma cidade muito bela aqui na província de Venezia, pessoal. Estamos em Portogruaro, mais uma cidade conectada por canais. Esse aqui é um rio. Não esqueçam já de deixar o seu like, deixar o seu gostei para curtirem aí com a gente. Vamos lá. Vocês acham que um local seguro é um local fechado? Não necessariamente. Aqui nós estamos em um condomínio que há a generosidade de deixar aberto aqui para todos os passantes. Esses são apartamentos que as pessoas vivem aqui. Local belíssimo, como vocês estão vendo. Todas as características aqui da Regione do Vêneto. Nessa área, saímos em outro espaço, uma outra corte. Tudo nessa área de condomínio. Isso aqui parece até um sonho, né? Olhem só que beleza. Esse jardim, que é dividido entre esses dois edifícios, ele tem simplesmente a vista aqui para o rio Lemani. Olhem só, nada mal ter toda essa vista, né? Todo esse espaço. Aqui tem um consultório de dentista, aqui um relacionado à engenharia, enfim, as coisas se confluem e é um pouco do que nós encontramos nessa cidade que tem muitas características parecidas com Venezia. Quem já foi para lá, se olhar só um frame aqui do vídeo, vai acabar se confundindo. Não é por menos, nós não estamos muito longe da Serenissima, aproximadamente 60 minutos de trem. No passado, as vias de comunicações, elas eram muito importantes pelos canais. Então esse canal liga ali diretamente ao Mar Adriático e do Mar Adriático ele vai ali até a Laguna de Venezia. Isso era muito utilizado comercialmente, por isso a cidade de Gruaro acabou virando Portogruaro, porque aqui era um porto fluvial importantíssimo para essa área da Serenissima. Vocês estão vendo imagens aqui tranquilas da cidade, alternadas com um certo movimento, porque são 2 dias que nós estivemos aqui na cidade. Então é legal também para fazer essa comparação. Um dia muito importante para a cidade, são esses dias de festas que atraem todos os moradores também aqui dessa área circunstante. Geralmente a cidade é bem tranquila, estamos falando de uma localidade de 25 mil habitantes aproximadamente, mas em dia de festa, como hoje, ela fica bem cheia, bem animada. Pessoal, vejam como é lindo todo esse contraste aqui no centro histórico da cidade. Muito tradicional aqui no Vêneto são os tramezzini. E olha como eles vêm aqui. Uau! Nada mais Vêneto que isso. E aqui nós estamos no seu ponto principal, porque nesse local foi construído o seu porto fluvial. Antes havia a cidade de Gruaro, que teve a necessidade de se realizar um porto, por isso a junção Porto-Gruaro. Ao longo do tempo, esse local cresceu e aí se destacou de Gruaro depois de 100 anos, e aí ela ficou sendo uma localidade independente. Aqui nós podemos encontrar canais por todos os lados, por isso tem um certo efeito Venezia. Esse efeito não pode ser descartado, porque realmente é um encanto. Então podemos observar aqui na beira do rio alguns dos moinhos ainda sobressalentes que foram construídos entre os séculos XII e século XV, sobraram 2 apenas. Vocês imaginem aqui a quantidade desses moinhos em épocas remotas. Então essa área portuária do rio Lemini, que se ligava aqui até o Mar Adriático, o que foi sempre muito importante. Mas antes da Serenissima República de Venezia, a cidade também fez parte do Patriarcado de Aquileia. Tem uma história muito robusta. Ao longo do tempo,
Depois, com a dominação da Sereníssima, esse local ficou ainda mais interessante, porque eles fizeram os seus edifícios, né, ao estilo veneziano, e depois toda a influência, né, toda a cidade que era influenciada pela Sereníssima tinha suas bonificações urbanísticas, o que sempre foi muito importante. Mas aqui ficou um pouco lá, um pouco cá. Então depois, ao longo do tempo, ela voltou a fazer parte ali do que seria o Friuli, e assim vai, pessoal. Ela volta a ser definitivamente do Vêneto somente no século XIX, com a reorganização aqui das regiões. E aqui tem um lado interessante também, porque aqui atrás de mim era a pesqueria, a parte da peixaria, né? Onde se vendiam peixes não apenas de rio, mas ali do mar Adriático, pela proximidade. Vocês estão vendo essa estrutura belíssima, que é uma casa do século XV aqui. E ali atrás tem uma capela, que é bastante curioso, que é uma capela feita em madeira, né? Um trabalho bem interessante, bem pequenina. Ela foi feita em devoção à Nossa Senhora. E eles chamam aqui de oratório. Então é bastante curioso, porque ela está protegida, né, por essa estrutura aqui do século XV, e ali a gente pode encontrar uma capela. É algo diferente, né? Não é todas as cidades que a gente encontra essa estrutura assim. Todos os anos, no dia 15 de agosto, justamente o Ferragosto, né, onde tudo para na Itália, o feriado mais importante depois do Natal, podemos dizer. Então, nesse dia 15, que se comemora a Assunção de Maria, aqui se comemora de um jeito diferente. Vários barcos chegam ornamentados aqui, relembrando os tempos dos pescadores. É uma sugestão também para quem quer visitar nesse mesmo mês de agosto. É um mês legal também para quem curte música, porque acontece aqui um festival musical durante um certo período, onde tem muitos alunos de diversas partes do mundo, conservatórios, que se reúnem aqui e tocam em palácios, em espaços diminutos, também no teatro, e tem os masterclass, que para quem estuda, né, é interessante ter contato com outros músicos que passam as suas experiências. Tudo isso nessa cidade aqui pequenina, vizinha aqui quase de Venezia, para vocês verem o poderio cultural dessa cidade que nem chega exatamente a 25 mil habitantes, está quase lá. Belíssimo, né? A gente pode ter um contato muito próximo aqui com o rio, que ele vem forte ali, então imagino que eles conseguiam bastante serviço ali, né, através da água, ativando todos os moinhos. Ali atrás tem um parque que eles estão reestruturando, para vocês terem uma noção do que podemos encontrar aqui. Então aqui está a capela, todo um trabalho em madeira. Isso é muito interessante, né? Ela está embaixo desse espaço. Era a área da peixaria, onde chegavam todos os peixes fresquíssimos aqui. Algo muito ligado à sua culinária também, para comer um tiquete. Tem bares, negócios, muito charmoso aqui a decoração. E aqui propriamente a gente entra na parte do moinho. Olhem aqui, pessoal, essa vista aqui muito interessante, espetacular. Pois é, o Felipe mencionou que a cidade possuía vários moinhos, mas ainda hoje nós conseguimos ver esses dois exemplares que foram edificados no século XIII. E vejam só, eles pertenciam ao bispado, ao bispo de Concórdia, que é uma cidade aqui próxima de Portogruaro. E pertenciam ao bispo há muito tempo e por muito tempo, já que a prefeitura adquiriu essa estrutura
que fez tanto bem para a economia da cidade só em 1970. E vejam só que legal, eles transformaram esse motor econômico do passado em um espaço cultural. Então, toda essa área aqui, que hoje é uma segunda-feira, está fechada, é dedicada a exposições temporárias, muitas propostas ligadas realmente à cultura. E ao lado, o passeio continua com várias esculturas e propostas mais contemporâneas. Daqui também nós temos uma vista muito bonita para a Ponte de Santo Andrea, uma ponte dedicada ao apóstolo Santo André, que é muito querida aqui por todos os cidadãos. É uma ponte belíssima do século XV, então sempre foi uma ponte muito bem quista aqui da época de dominação também da Serenissima República de Veneza. Então aqui foi um campo de batalhas muito grande durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui era dominado por uma tropa do Império Austro-Húngaro. E aí, com o final da guerra, 1918, eles estavam perdendo a guerra, né? Já tinham perdido. E em final de guerra, muitas ordens são dadas para prejudicar ali, né, o vencedor e tal. Foi dado uma ordem para que se destruíssem todas as pontes aqui dessa localidade. Isso era muito comum em tantos outros locais. E aí, um oficial, Julius Rabe, decidiu não destruir aqui essa ponte, imagino com muitas dificuldades de seus superiores, e foi o que ele fez. Então essa ponte, ela está em estado original do século XV. E aí ele foi condecorado pela cidade. Então com certeza ele esteve aqui muitas vezes, né, para essas celebrações. Ao poupar, né, um bem histórico, arquitetônico tão importante, deixa viva a história da cidade. Isso é muito bonito. Nesse local havia o Reino Lombardo Vêneto, que nada mais era que um estado pertencente ao Império Austro-Húngaro. Então quem ditava as ordens eram os austríacos, né, por assim dizer. E a cidade teve muita influência do povo mais do norte, até na sua conformação urbanística, seguindo as linhas dos rios, tem muito essa característica. Não é o seu aparelho que está equivocado, está com algum problema. Essa torre está assim há séculos. Ela está totalmente inclinada, mas estamos falando aí entre o século XVIII e XIX, não tinham tantas tecnologias. Então, o que eles resolveram fazer? Que tal aumentar a torre? Eles aumentaram a torre quando ela já estava torta, pessoal. Ela era menor do que vemos agora. Eles aumentaram ainda mais. Uma torre que nasce lá no século XII, já no estilo românico, e vem passando por alterações ao longo dos tempos, agregando características, chega aos nossos dias aqui, sendo uma das torres mais tortas de toda a Itália. Mas não se preocupem ao passearem aqui, porque essa torre está sendo monitorada pela Universidade de Trento, uma universidade muito renomada e com ótimos engenheiros, ótimos arquitetos que acompanham aqui toda a sua pendência. Dizem que a cada ano ela vai ficando um pouquinho mais torta. O fato é que é uma característica aqui da cidade muito marcante e que todos acabam tendo muito carinho por isso também. Assim como tantas outras cidades por todo o território italiano, Portogruaro também era uma cidade fortificada. Então havia altas muralhas aqui, muito fortes, muito potentes, e também um grande fosso. O rio Lemine fazia esse papel de fosso, né, para dificultar a chegada dos bárbaros, de pessoas que quisessem invadir a cidade. E para quem morava na cidade, para ter o acesso, existiam pontes elevadiças, várias por aqui. Mas uma em especial seria a Ponte dos Moinhos. Ela foi eleita como a mais querida e a mais importante porque ela realmente era um ponto de ligação aqui da parte exterior para a parte mais central, mais importante, onde havia a igreja, a praça administrativa e tudo mais. Essa ponte, ela foi modificada para uma ponte em madeira
e era conhecida como Ponte dos Moinhos justamente por conta dessas belezinhas aqui atrás de mim. Ao longo dos séculos, com a chegada da Sereníssima República de Venezia, que conquistou todo esse território, a cidade se viu no seu melhor período. Então muitas pessoas vinham de Venezia e se instalavam aqui, construíram palácios muito bonitos, muito nobres, e não podia ter simplesmente uma ponte de madeira para ligar um lado ao outro do rio. Então resolveram mudar essa ponte e transformá-la em um local mais robusto, uma passagem mais robusta. Então resolveram construir uma ponte em pedra, que é essa aqui onde nós estamos, e dedicaram o seu nome ao apóstolo Santo André, que é o padroeiro da cidade. Ainda hoje a gente vê um fluxo bem interessante de pessoas que transitam por aqui. É um local de muita beleza, já que a gente tem essa vista fenomenal aqui desse ponto principal da cidade. Mas um detalhe que eu destaco é aqui, tem uma bela homenagem à Sereníssima República de Venezia, como não poderia ser diferente, com o leão alado, o leão marciano de Venezia, que impõe aqui todo o seu poderio. E abaixo nós vemos 2 brasões. O brasão da cidade, que é muito bonito, faz referência ao campanário, que aqui não está torto, ele está bem retinho e é protegido por essas 2 aves, que são parecidas com cegonhas, são primas das cegonhas, com o intuito de simbolizar realmente a vigilância, a proteção da cidade. Nós veremos essas aves ao longo do nosso passeio aqui pela cidade. E aqui ao lado o brasão do Friuli, com a águia imponente. Então, toda essa ligação com o Friuli que o próprio rio faz, já que esse rio, que tem um pouco mais de 45 quilômetros de extensão e nasce ali no Friuli para terminar o seu percurso no Mar Adriático, ele, de certa forma, é um fio condutor de toda essa influência. Essa área que fica bem na beirada do rio Lemene, eles chamam de percurso arqueológico, por conta desses fatos que nós estamos contando para vocês, que são importantíssimos aqui para a cidade. E eu sempre destaco também essa história dos canais aqui na região do Vêneto, onde antes era a República de Venezia, porque isso era uma via de comunicação para eles. Então eles se destacavam muito na questão marítima e fluvial. Então isso facilitava muito o comércio, a rapidez de comunicação e tudo. Em quase todas as cidades do Vêneto podemos encontrar soluções que eram utilizadas, para a ligação até Venezia. Então isso trazia uma confluência cultural sem igual, e ainda hoje nós podemos encontrar esses canais nas mais diversas cidades aqui do Vêneto. Mostramos para vocês tantas vezes lá a cidade de Treviso, com seus inúmeros canais de comunicação. Então isso era muito comum. Esse aqui, curioso, que o canal ele acaba desembocando lá no Mar Adriático, porque em algumas cidades, como Treviso, ela se conectava diretamente ali com Venezia. Foi o Napoleão Bonaparte que foi derrubar a República de Venezia. Mas com a dominação de Venezia aqui, ela não abafou a cidade. É lógico que ela acaba tendo o domínio, mas aqui sempre foi muito importante também na área de comunicação e na área militar, porque eles estavam de olho aqui em quem chegava perto ali de Venezia. Então são várias cidades que tinham essa função, mostramos várias para vocês recentemente, Montagnana, mostramos lá para vocês Marostica, Bassano e tantas outras aí que também tinham essa função de ficar de olho. E aí Venezia abastecia todas essas cidades, muitos nobres de Venezia moravam fora da cidade, como muita gente ainda, muito tradicional, habita não propriamente em Venezia, que já é uma cidade tão turística, mas moram ali em Treviso, moram para cá, nessas cidades que eram importantes e ainda são aqui para a região, e você pode viver muito mais tranquilo e com aspecto ainda, com essa cara de Venezia. É uma cidade que atrai um turismo também diferenciado, porque não é aquele turista de massa, não tem lojinha aqui para você comprar imã, para você comprar boné de Venezia, a camiseta do leão que eu tenho também e tudo mais. Aqui é um local onde você faz aquele turismo mais lento que nós falamos para vocês, que não é o turismo parado, é um turismo que se anda muito aqui, às vezes muito mais do que em cidades maiores. Então você vai captando cada detalhe. Lógico que é um turismo também para quem já esteve, para quem conhece Venezia, vem para cá e vê características que estão lá também. Então tudo isso é muito rico
e você pode usufruir disso, né, com toda a calma e tranquilidade. A cozinha aqui é ótima, experimentamos alguns locais, é um turismo interessante. Conversamos aqui com a senhora que é proprietária da estrutura que nós ficamos hospedados. Ela disse que aqui é muito característico um turismo de passagem. Então tem um pessoal também que vai para o mar, porque, como eu disse, não é muito distante aqui. Muita gente se hospeda aqui para fazer uma base, até para visitar Venezia, porque de trem você emprega apenas 1 hora. 1 hora de trem para Venezia, 1 hora de trem ali para o Trieste, para visitar Aquileia também. Não é distante. E há o turismo também de província, né? O pessoal aqui das redondezas, que vem aqui aos finais de semana para uma festa ou outra, vem usufruir da gastronomia e tal. Então, eu acredito que nunca vai ter um turismo de massa aqui. E aqui eles estão entre 2 aeroportos, né? O aeroporto Marco Polo de Venezia e o aeroporto Ronchi dei Legionari, que é o aeroporto do Trieste. Tudo isso conectado via trem, principalmente o aeroporto do Trieste. É muito fácil alcançar aqui, tem uma estação propriamente do aeroporto. Eu já utilizei esse aeroporto com a minha mãe, nós na época viemos de Bari até o Trieste, então foi tudo muito facilitado. Então se engana quem pensa, quem mora aqui nessa área ou quem mora ali no Trieste, que ele está isolado. Não, há uma rede de conexão, inclusive também com a Eslovênia. Aqui é o ponto principal onde ocorrem os eventos, tem os cafés. Bem em frente tem o Palácio da Prefeitura, o edifício da Prefeitura da cidade, do Comune, como nós falamos aqui em italiano. E ele é um edifício super bonito. E já pela fachada do edifício nós vemos toda a sua monumentalidade. Ele foi edificado no século XIII, é em estilo gótico e as referências de Venezia são muitas. As janelas, por exemplo, são um ponto forte aqui que nós podemos destacar. Aqui também na fachada do edifício a gente encontra esses blocos aqui brancos de pedra que tem um formato curioso. São cabeças enormes que o pessoal daqui não sabe exatamente a sua origem, mas elas estão aqui dando boas-vindas a todo visitante. Eu falei que nós encontraríamos aquele pássaro em outros pontos da cidade. E aqui nesse poço a gente vê um exemplar bem legal, bem bonito e querido por todos. Olha só, pessoal, o poço por si só é lindo, né? Ele é todo feito em pedra, tem algumas incisões aqui, brasões. E aqui em cima essas 2 aves que tutelam toda a força e história da cidade. Pessoal, olha que legal, que experiência aqui que nós estamos tendo em Portogruaro. Encontramos um brasileiro, o Diego, do Paraná, e ele está de passagem aqui. Aqui é uma terra de passagem, como nós falamos para vocês, e ele vai contar um pouco da experiência dele pelo Brasil, por aqui, muita coisa. Faz 1 ano que eu já estou mochilando. Eu comecei no Brasil, desci Uruguai, Argentina até Ushuaia. Foi meu primeiro destino, assim, para saber se essa era a vida que eu queria, se realmente era tudo aquilo que eu via na internet, né, das viagens. Tomei tanto gosto que quando voltei para o Brasil, planejei já essa viagem para a Europa e estou aqui há uns 10 dias, viajando de carona e fazendo couchsurfing. E você começou pela Espanha, é isso? Aqui na Europa comecei pela Espanha, desci em Madrid e de lá fui para Saragoça, Barcelona. Aí já fui para a França, da França fui para Nice e aí aqui na Itália já faz uns 4 dias que eu estou aqui mais ou menos. E você se locomove por caronas? Sempre carona. Aqui na Europa é muito diferente de fazer carona no Brasil, porque no Brasil você pode ficar na beira da estrada, tem um monte de parada, polícia rodoviária, enfim. Tem muitos pontos que favorecem pedir carona no Brasil. Mas aqui não, as autoestradas são muito... não tem parada nenhuma, né? Então está sendo ainda uma adaptação, entender como que fica melhor para se locomover, mas em geral tem dado muito certo. O que atrapalha um pouco é só o tempo, que às vezes está chovendo demais, fica chovendo o dia inteiro, mas no final sempre dá certo. Eu costumo escrever num pedaço de papelão mesmo, o destino que eu vou, sempre coloco um destino mais próximo, no máximo 2 horas de distância. Porque se for um lugar muito longe, pode ser que o pessoal não te dê carona, porque vai ficar ali, não conhece a pessoa. Então,
Quanto menor o trecho, mais fácil conseguir uma carona. Além do papelão, eu boto no celular lá, tipo, uma conversinha mais ou menos para pedir gentilmente a carona, né? Que eu tô indo para tal lugar, eu falo que eu sou do Brasil. Aí o pessoal já gera uma aproximação, pô, que legal, Brasil, né? Então fica mais fácil conseguir a carona daí. Nossa, que legal! Então você está tendo ótimas experiências. E daqui você vai para onde? Então daqui eu vou para uma cidadezinha próxima aqui, que é uns 30 quilômetros. Vou fazer um voluntariado lá, ficar um mês aqui, trabalhando numa ecovila com hospedagem, toda a alimentação inclusa, para economizar também. Então eu sempre alterno fazendo couchsurfing e fazendo voluntariado, onde eu gosto de ficar, onde eu pretendo conhecer melhor. E vai ser bom para aprender italiano, porque italiano eu não sei quase nada. Ao invés de estudar, eu gosto de realmente viver no lugar para aprender. Eu acho que é a melhor escola e se aprende muito mais rápido do que fazer lição no Duolingo e aprender de qualquer outra forma, né? Depois eu vou para o sul, mas não tenho nenhum planejamento ainda. Durante esse mês que eu ficar ali voluntariando, vou fazer uma pesquisa, ver quais cidades vale a pena passar, onde que é melhor para ir e tal. E aí vou planejar com mais calma. Muito legal, obrigada por esse encontro, que foi muito legal, né? Eu agradeço. Legal, pessoal, porque a cidade vai se avançando de uma maneira bem organizada. Essa é uma parte mais dedicada à saúde, já que o hospital e as estruturas de saúde se concentram aqui, mas também há algumas residências, áreas comerciais, mercados maiores, o que é bem interessante. Também é muito legal porque por aqui passam alguns itinerários dedicados a quem curte andar de bike e também quem gosta de história, como a Romea Strata. Nós já falamos em outras cidades por onde a Romea Strata passa e é um itinerário interessante para você pesquisar e saber mais e conhecer novos lugares. Então é uma área de passagem interessante e as pessoas que residem aqui também vivem circulando. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa visita aqui em Portogruaro, uma cidade muito bem localizada, muito charmosa e que oferece muitas possibilidades. Não esqueçam também de deixar o like e um comentário aqui embaixo. Muito obrigada a todos e grazie mille!